insubordinado, às vezes desatento e até mesmo desinteressado. O que fazer diante da suposição de um possível diagnóstico que seu filho acaba de receber da professora dele? Esse é o assunto que eu abordo hoje. Se você quer saber mais por que estamos diante de tantos diagnósticos do transtorno, do déficit de atenção e hiperatividade, continue aqui conosco no canal. Obrigada por prestigiar o Infinito Afeto, canal que foi criado no YouTube para que pudéssemos pensar, conversar e principalmente refletir sobre assuntos contemporâneos que tanto têm desestabilizado os pais e impactado a pequena criança desde a primeiríssima até a primeira infância. O que devemos fazer e como devemos lidar com as demandas de urgência, de eficiência e de resultados rápidos que permeiam todas as áreas da sociedade atual. Quando a escola reporta qualquer problema com as crianças, há sempre a necessidade de se fazer um diagnóstico diferencial. E para isso, precisamos de tempo. No entanto, independente de qual seja a natureza do problema que os filhos estão apresentando, os pais querem e esperam soluções rápidas, além de eficientes. A questão que se coloca é a quem o problema da criança incomoda. Incomoda a escola, aos pais dos amigos, aos pais da criança, a professora ou a própria criança? Em nome de quem eles desejam que a inquietação, a falta de atenção, a impulsividade sejam eliminados? Porque essas são questões que deixam a professora inconfortável, que deixam a professora numa posição difícil, porque ela precisa entender o que está acontecendo com aquela criança que faz a tarefa rapidamente, às vezes faz muito bem, às vezes não faz tão bem assim, às vezes não faz porque acha que a tarefa é muito fácil e mesmo assim continua zanzando pela sala. Essa é uma criança que tem uma demanda maior para cima da professora, porque a professora precisa ter tarefas que capturem a criança, que sejam um desafio para a criança. E a professora não quer ter mais esse trabalho. Nos dias de hoje, qualquer manifestação mais desafiadora por parte da criança é classificada como TDAH. O TDAH é um transtorno neurobiológico de causas genéticas e não deve ser a única opção quando o professor ou a professora se depara com uma criança que não para quieta, que é provocadora, que é questionadora ou que é desafiadora. Crianças que, quando comparadas a outras crianças de mesma faixa etária, de mesma idade, demonstram ter altas habilidades, demonstram ter um potencial ou talento mais avançado em uma ou mais áreas, também são crianças que apresentam esses comportamentos. São crianças inquietas e que dão muito trabalho em sala de aula. Além disso, essas crianças se destacam pela sua capacidade de pensar, de raciocinar, de julgar e principalmente de criticar. São crianças extremamente críticas. Além disso, tudo, eles têm ótima memória, principalmente para fatos, raciocínio bastante desenvolvido e aguçado, o que muitas vezes incomoda os professores e colegas, justamente por todas essas habilidades e por todas essas competências. Pode ser que alguma criança tenha alta habilidade em todos os aspectos, o que é mais raro. Mas, por outro lado, é mais comum crianças
apresentarem a superdotação concentrada em uma área específica, ou no máximo duas, como por exemplo a matemática, ciências, artes. Quando a superdotação e as altas habilidades são nutridas e apoiadas em casa e até mesmo na escola, os alunos progridem rapidamente e vencem desafios exclusivos de uma maneira extremamente fácil. Por isso, esse diagnóstico diferencial é tão importante. De acordo com o filósofo Bauman, hoje vivemos uma modernidade líquida. O que significa isso? É uma modernidade que é liderada pela falta de tempo, pela demanda de soluções rápidas, praticamente em todas as esferas da sociedade. Os tempos de hoje são marcados pela liquidez, pela volatilidade, pela fluidez, e nada é feito para durar. Relações e acontecimentos são voláteis e rápidos, e além de estar em constante mudança, não conservam sua forma por muito tempo. Daí o nome liquidez, né? São coisas, as formas passam, mudam rapidamente. Os vínculos são muito frágeis, há uma grande tendência ao isolamento, à falta de sensibilidade e à empatia para com o outro, assim como a um enfraquecimento grotesco dos laços de solidariedade. Apesar dos encontros terem sido facilitados, né, por todos esses aplicativos, as pessoas se sentem mais inseguras, têm medo, né, justamente pela rapidez com que esses encontros vão e vêm, né? O filósofo Bauman, ele defende a ideia de que laços entre pessoas se dão em rede. Assim, os relacionamentos passam a ser considerados conexões e a qualquer momento podem cair, podem ser feitos e desfeitos. E é nesse contexto atual que as crianças vivem hoje. Isso faz com que elas encontrem pouco acolhimento nas escolas e junto aos professores. Atualmente, escolas e professores se comportam como o coelho branco da história do livro Alice no País das Maravilhas. Eu não sei se vocês se lembram, mas esse coelho branco, o nome dele era Branco. O coelho branco, ele achava que estava sempre atrasado e estava sempre correndo atrás de algo que nem ele mesmo sabia o que era. Mas ele passava correndo e dizia: estou muito atrasado, sempre muito atrasado, sempre muito atrasado. Estou atrasado 2 dias. Ele sempre corria, portanto, contra o relógio. Atualmente, o encaminhamento mais comum que nos chega no consultório é proveniente das escolas e tem a ver com crianças com dificuldades de aprendizagem, crianças dispersas, crianças que não obedecem, que são desafiadoras, ansiosas, agitadas e irritadas, além de apresentar uma dificuldade muito grande para lidar com a frustração, ou seja, tem uma baixa resistência à frustração. O diagnóstico de TDAH, que em geral acompanha essas crianças, tem a ver com esse mundo de hoje, no qual o tempo de ver, refletir e compreender de cada um não é respeitado e está cada vez mais escasso. Ou seja, as crianças, é exigido que as crianças todas se comportem e produzem da mesma forma uniforme. Então, e não se admite
que uma esteja mais à frente do que outra. Por exemplo, se uma é uma ótima, excelente atleta, ela também tem que ser excelente em português, em matemática, em línguas, em música. Ela não basta ela ser boa em uma coisa. Os pais exigem, querem, demandam dela uma coisa que está para além do tempo dela. Ou seja, uma coisa para a qual ela precisaria ter mais tempo nesse processo de amadurecimento. Ninguém consegue esperar mais nada e nem os professores têm tempo para dar atenção e escutar as demandas das crianças, porque eles também, por sua vez, são pressionados pelos pais e os pais se comportam como Alice no País das Maravilhas. Eles correm atrás do quê? Do conhecimento, da verdadeira sabedoria, que eles acreditam, que os pais acreditam de fato, que fará com que seus filhos sejam os mais bem-sucedidos da sua geração. Corre atrás de metas e melhores resultados para os seus filhos. Não importam o preço que eles pagarão. Os pais só não correm atrás de escutar o que a criança tem a dizer. Dentro desse cenário que muda a cada instante, acompanhar o ritmo de transformação desses tempos pós-modernos e adaptar-se aos novos comportamentos e às novas demandas intelectuais e sentimentais tem contribuído para que as pessoas se tornem imediatistas, moldáveis aos interesses do momento, egocêntricas e principalmente pouco éticas. E aí verifica-se um impasse entre a psicologia, os psicanalistas e essa exigência das escolas e dos pais. Nós, psicólogos e psicanalistas, não trabalhamos em busca da eliminação do sintoma, proveniente seja da queixa dos pais ou da escola. E essa é uma das razões que faz com que muitos desistam do tratamento. É muito importante que a escuta da criança e da família seja uma escuta cuidadosa. É preciso saber escutar o pedido de socorro que a criança nos traz e o que ele nos quer dizer. O tempo que essa escuta vai levar não é possível ser mensurado cronologicamente. Diferentemente de outras clínicas, precisamos de tempo, paciência e cuidado. Se a clínica médica, em geral, visa a simples eliminação do sintoma a qualquer custo, o objetivo dos psicólogos e psicanalistas é encontrar o sentido do sintoma, o que ele representa e qual é a função dele na vida da criança, que ele tem na vida da criança. Muitas vezes, esses sintomas nos dizem que é justamente o lugar que ela ocupa para os pais, que ela, criança, ocupa para os pais, que a faz sofrer, padecer e adoecer. É necessário respeitar o tempo do sujeito, o instante do olhar, o tempo para compreender e o tempo para concluir. Diante de alguma suspeita vinda do professor ou do pediatra, pais devem procurar um profissional que respeite o sujeito criança na sua singularidade, o que inclui também respeitar o valor que cada família pode pagar por cada sessão de terapia. Isso porque se a família se afasta também porque o tempo longo faz com que eles gastem mais e com isso a criança fique sem atendimento, o tratamento está inviabilizado. E, na minha opinião, quando se trata da pequena criança, nada pode ser um impeditivo. Bom, hoje eu vou ficando por aqui, né? A semana que vem tem mais.
com mais vídeos sobre mais assuntos, sempre relacionados à pequena criança, à primeiríssima e à primeira infância. Eu insisto para que vocês mandem perguntas, deem sugestões, para que a gente possa trazer aqui no canal e conversar com todo mundo. É muito bom falar para quem quer escutar.